Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui eu e o Berto Leal, do canal Eu Uso BTC, para discutirmos aqui alguns assuntos a nível mundial, sem fronteiras, nesta conversa chamada Borderless. Hoje vamos falar sobre como os governos podem nos controlar e controlar aí o nosso dinheiro. Obrigado, Berto, por estares aqui comigo em mais um vídeo. Obrigado, Kátia. Vamos lá. Então, Kátia, na quarta-feira a gente teve o anúncio da Rússia, né? Uma série de ameaças com relação à guerra, inclusive escalando para armas mais poderosas, e uma mobilização dos cidadãos para lutar a favor da Rússia de uma forma muito agressiva. Eles já chamaram mais de 300 mil pessoas, 300 mil homens da reserva para lutar pela Rússia. E também anunciou algumas mortes ali. Então, isso aí chamou cidadãos comuns, cidadãos que não querem, não tem nada a ver com a guerra, não querem a guerra, não necessariamente querem a guerra, não defendem a guerra, para, de forma obrigatória, lutar em favor da Rússia. Sim, sem dúvida. Essa foi o grande foco do comunicado do Putin sobre essa mobilização de cidadãos russos, e é uma mobilização que não olha propriamente a idade, nem propriamente a localização. Estão a mobilizar homens dos 18 anos aos 65, com preparação militar, para começar, e estão a mobilizar de todo o território russo, portanto, não só das cidades próximas ali da Ucrânia. Inclusivamente, existe um vídeo, não é, que mostra já aí os centros de alistamento militar de homens a comparecerem e a serem deslocados, então, para a guerra. E isso mostra bem, não é, como de um dia para o outro, e foi literalmente de um dia para o outro, um governo pode dizer simplesmente para a guerra e vais mesmo, não é? Isso mostra para a gente ali o quão, quando a gente usa alguns termos pejorativos, dizendo que nós somos escravos dos governos ou algo assim, nessas situações como essa me mostram que isso é verdadeiro, é real. Então, a pessoa não é dona de si mesma mais. A gente tem uma série de controles dos governos, mas dentre eles ali, o controle sobre você mesmo, sobre o teu próprio corpo. Eles vão mandar o que você vai fazer, independentemente daquilo que você acredita. Tanto que teve reações do público, das pessoas, dos cidadãos, né, contra essa convocação. E aí o que acontece imediatamente? A verdade é que as pessoas se manifestaram, mas não têm como se manifestar propriamente dito de uma forma livre na Rússia, não é? As primeiras reações que aconteceram na Rússia foi algumas pessoas se manifestar, outras pessoas de forma imediata tentaram sair do país, tentaram reservar voos para fora do país e esgotaram todos os voos em alguns minutos. Inclusivamente, as companhias russas começaram a não deixar que os homens comprassem bilhetes de avião para sair do país. E na fronteira, por exemplo, com a Finlândia, que é uma fronteira que não exige visto, havia uma fila de mais de 10 quilómetros de carro de pessoas a tentarem sair da Rússia para não terem efetivamente que entrar nesta mobilização. Então, vemos como as pessoas não são livres, houve de facto um anúncio, as pessoas tentaram sair do país e estão a ser reféns do próprio governo para terem que ir para uma guerra que provavelmente não concordam. Para além disso, eu vi também no Twitter que houve homens que se manifestaram na Rússia contra esta mobilização, e o que é que aconteceu? Esses homens foram presos, foram levados então para a esquadra ou para uma prisão, e o que aconteceu de imediato é que estes homens foram carimbados e mobilizados para irem para a guerra, para se apresentarem imediatamente no dia seguinte. Portanto, as pessoas que se manifestaram estão a ser enviadas em primeiro lugar para esta guerra de quem, claramente, elas são contra. Não, é de imediato. Então, assim, liberdade zero, né? É praticamente uma prisão por você não concordar com o que está acontecendo, e você está sendo levado para ser posto na linha de frente para lutar em favor de uma causa que você não acredita. E às vezes as pessoas se manifestaram para proteger a própria família e agora estão nessa. Então, os homens não podem sair do país, não podem viajar. Ali a gente vê que as passagens de avião para qualquer outro lugar
além de ser proibido homens entre 18 e 65 anos de viajar, ou seja, estão presos lá dentro da Rússia, não tem mais passagem nem para as mulheres e crianças viajarem. Ou seja, está todo mundo preso lá dentro. Então, espera-se que a coisa não escale mais, mas o caminho está bem complicado. Sem dúvida. E esta prisão dentro do próprio país não é exclusivo da Rússia. A própria Ucrânia, desde o início da guerra, permitiu que as mulheres e as crianças saíssem do seu território e os homens não. Os homens tinham que ficar no país para defender o território. Então, não é exclusivo da Rússia. Neste conflito está a acontecer isso exatamente dos dois lados. E esta questão deste discurso do Putin não afeta apenas os cidadãos, mas afeta um pouco todo mundo, porque o discurso de Putin, esta elevação de conflito, de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, também está a afetar o resto do mundo, porque saiu aqui que os preços do milho e do trigo aumentaram imediatamente após o discurso, e isso traz más notícias para todo o mundo, uma vez que o aumento destes cereais aumenta o preço da ração e aumenta, consequentemente, o preço da carne. Portanto, o preço da carne já aumentou 17% desde o início da guerra e vai aumentar ainda mais. Então, não é só os cidadãos russos que são prejudicados, mas acaba por ser todo o mundo a ser prejudicado ainda mais por este conflito. Sim. Fora disso que a gente está falando, né, de todas essas consequências, tem toda aquela coisa de controle financeiro. Então, quem possui bens, quem possui dinheiro, está sendo confiscado em prol da guerra, né, em prol dessa causa da guerra pelo país. Então, as pessoas quem tem posse, seja ela qual for, acaba perdendo tudo por ter que sair, tentando fugir do país. Imagina você largar tudo para trás. E mesmo quem tem dinheiro em bancos, também já não tem dinheiro, não tem mais acesso. Então, aí que está um dos grandes pontos nossos que a gente defende tanto aqui com relação ao Bitcoin, que é você ter a liberdade de transitar pelo mundo e levar todo o teu capital, ou levar teu dinheiro, né, seus bens financeiros para qualquer lugar do mundo de forma segura, né, que é impossível de confiscar. Isso não está acontecendo só na Rússia e Ucrânia, conforme a gente falou, né, esse problema de acesso aos bancos, acesso ao dinheiro, né, Kátia? Não é uma coisa só de lá. Líbano também é um problema grave. Infelizmente, estes conflitos, tudo o que é conflito acaba por interferir com o dinheiro, e quando existe um conflito, a primeira coisa que acontece é os bancos fecharem e limitarem o acesso ao dinheiro. Foi o que aconteceu no Líbano. O Líbano vem de uma crise grave desde 2019, em que, a partir desse momento, os bancos limitaram o acesso ao dinheiro das pessoas. O que aconteceu de diferente de há uma semana para cá foi que as pessoas, desesperadas por não terem acesso ao seu dinheiro, foi que as pessoas começaram a assaltar bancos. Sim, pessoas comuns começaram a assaltar bancos para conseguirem ter acesso ao seu próprio dinheiro. Não dá nem para assalto, né? É uma tentativa de recuperar aquilo que é seu. Não é assaltar dinheiro do banco de outro, é o seu próprio dinheiro. Estão querendo ter acesso ao próprio dinheiro, é desespero, né? Sim, sem dúvida. E houve vários assaltos, não foi um evento isolado, foram vários, por vários bancos ao longo do país. Então, as pessoas comuns começaram a se desesperar por não terem esse acesso e começaram então a fazer assaltos aos bancos para terem acesso ao seu dinheiro. E o que é que isso aconteceu? O governo também a tentar conter estes assaltos e a tentar conter que as pessoas tivessem acesso ao seu dinheiro e ao dinheiro que o governo estava ali a controlar, o governo decidiu que os bancos iriam fechar durante 3 dias. Então, a partir desse momento, quando começou a haver estes saltos, os governos decidiram, ok, a partir de agora, então, vamos fechar totalmente, ver se os ânimos acalmam. A verdade é que saiu uma notícia agora que os bancos vão continuar fechados sem saber até quando. Ou seja, se antigamente havia alguma limitação para acesso ao dinheiro, agora existe uma limitação total. Está tudo fechado. Inclusivamente, segundo esta notícia, não só o acesso ao dinheiro, aos serviços bancários dentro dos balcões, como também os saques, né, as retiradas de dinheiro através de ATMs, de caixas.
Então, para além de que serviços nas aplicações de online banking, portanto, até essas estarão fechadas. A partir de agora, as pessoas não fazem nada com os seus dinheiros. Olha, e por que isso acontece? Porque o dinheiro que os bancos têm em balanço não é o que existe em circulação. É simplesmente isso. As pessoas não têm o dinheiro delas lá. Você não tem no banco o teu dinheiro separadinho lá, né? O teu dinheiro está ele tem a reserva fracionária, no qual você tem lá um crédito, e você não tem esse dinheiro. O banco não tem o dinheiro dos correntistas. É uma ilusão. E isso que a gente, através desse contato com o Bitcoin, a gente acaba aprendendo de que a importância de você ter a custódia do teu próprio dinheiro e não deixar para terceiros. É impressionante como estamos a viver momentos de perca de privacidade, de segurança e de acesso à nossa própria vida, ao nosso próprio dinheiro. E este momento eu acho que vai ficar aí gravado para a história, como nós também termos uma ferramenta neste momento, um dinheiro que nós podemos ter acesso e transitar, como tu falaste há pouco, transitar ao redor do mundo com o nosso próprio dinheiro. Então, de facto, o Bitcoin aqui a ser, mais uma vez, a mostrar o seu valor, a sua importância no meio de tanto conflito e de tanta confusão que estamos a viver aí a nível mundial. São tempos sombrios, estranhos, a insegurança está no ar. Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que separar pelo menos uma parte do patrimônio, uma pequena parte, numa moeda que tem possibilidade de passar por cima de tudo isso. Eu acredito que seja a única saída do mundo hoje. Então, fica aqui mais uma vez o convite para as pessoas conhecerem sobre o assunto, conhecerem sobre Bitcoin, entenderem, e para a gente entender o que está acontecendo, a importância dele. Essas notícias estão aí para nos abrir os olhos. Então, fica o convite para as pessoas conhecerem mais, aprenderem sobre e, se for o caso, se acharem que faz sentido, começar a ter guardado em sua própria posse um pouquinho, alguns satoshis, algumas frações, ou seja lá o que for possível, para tentar, além de guardar sua própria capital, também não ajudar e não jogar de acordo com as regras dos governos que estão subsidiados. Eles usam o dinheiro que eles imprimem para esse tipo de coisa, para esse tipo de guerra e para esse tipo de gasto, que é contra o desejo dos cidadãos normais, né, e comuns e de bem. Então, essa é uma das formas da gente também ajudar a desfinanciar, a não participar desse tipo de atitude. Sem dúvida que essa é a mensagem que nós queremos trazer, que é os governos podem mandar em nós, no nosso dinheiro, na nossa vida, ao bem daquilo que eles quiserem. Então, Bitcoin está aí para nos ajudar, tal como tu acabaste de dizer. Esta era a mensagem de hoje, a mensagem deste vídeo, deixar refletir e deixar aí o conselho para as pessoas estudarem sobre Bitcoin. E salientar mais uma vez que não acontece só aos outros. De um dia para o outro pode acontecer connosco também. Portanto, estudem e vejam se faz sentido ter um pouco de Bitcoin na carteira. Por hoje é tudo. Quero-vos pedir que se inscrevam no canal, deixem aqui o gosto neste vídeo e encontramos no próximo vídeo. Obrigada, Alberto. Obrigado, Kátia. Tchau.